Olá, muito boa noite a todos e a todas, queridos amigos e amigas do nosso Elas no Processo. É com muita alegria que iniciamos aqui mais um vídeo ao vivo. Estamos aqui esta noite para apresentar um Elas Convidam. Traremos aqui um tema que está em debate no Supremo Tribunal Federal. Já foi debatido no Supremo Tribunal Federal e agora está novamente em discussão. Vi que nosso convidado já... Olha aí, tudo certo. Oi, Abílio, boa Oi, minha amiga, noite. como é que tá? Tudo Tudo bom? jóia? Tá tudo bem, Tudo graças a Deus. ótimo, graças a Deus. Vamos E lá você debater esse aí tema já tão na... importante, né? Pois é, pois é. Só para a gente fazer aqui, Abílio, as apresentações. Abílio, eu já conheço há bastante tempo, porque Abílio, além de ser um advogado muito competente aqui no estado de Pernambuco, Abílio, a sua maior qualificação, né, é ser esposo de uma amiga minha, com quem eu trabalhei há bastante tempo, ó, já está aí assistindo, Rafaela Dias, inclusive os dois acabaram, né, de ter mais um filho, então estão aí no início, né, do segundo filho aí nesse iniciozinho que a gente sabe que é bem trabalhoso, mas mesmo assim a Bílio topou fazer essa live aqui com a gente, né? Deixou o Rafa aí, Rafa deve estar aí naquele momento, né, Rafa? Diga aí se tá tudo certo, senão eu dispenso, viu? Dispenso aqui o pai. Sai o advogado e entra o pai. Então, primeiramente, eu queria dar os parabéns a vocês. Não é a família Obrigado. de vocês linda, não é sendo construída, a gente que viu, que acompanhou. Então, eu queria fazer esse registro aqui, mandar um super beijo para a Rafa. E quando passar essa nossa fase terrível, eu faço questão de conhecer, né? Mas eu quero também aqui fazer, Abílio, a leitura do seu mini currículo, não é? Doutor Perfeito. Abílio Manuel Mota Veloso de Araújo, que é advogado, empresário, LLM em Direito Societário pela Fundação Getúlio Vargas, pós-graduado Lato Sensu em Direito Civil e Processual Civil também pela FGV, autor de um livro, não é, que trata do tema que a gente vai conversar aqui hoje à noite, por isso que a gente fez esse convite a ele. O nome do livro é Locação de Imóvel Comercial e o Bem de Família do Fiador. Foi publicado pela Juruá ano passado, não foi, Abílio? Foi ano passado ou foi 2019? Eu já estou tão Isso, foi perdida no finalzinho, tempo. foi finalzinho de 2020, né? Novembro de 2020. Final, pronto, foi ano passado, membro da Comissão de Honorários Advocatícios da OAB, secretário da Comissão de Direito Notarial e Registral da OABPE, é membro da Comissão de Direito Notarial e Registral, da qual também com muita alegria faço parte, é sócio fundador do Escritório Veloso de Araújo Advogados e sócio cofundador da empresa de ramo imobiliário. Então, Abílio, como disse, escreveu um livro, né, sobre esse tema, sobre o tema da penhorabilidade, empenhorabilidade do bem de família do fiador, nos contratos de locação, e aí me veio a ideia de convidá-lo para participar aqui conosco no Elas no Processo, não é, numa live, para a gente debater especificamente o tema 1127, que está em discussão no Supremo Tribunal Federal. A gente sabe que, na verdade, está reabrindo uma discussão que já foi realizada no tema 295, já havia sido definida a tese da penhorabilidade, né, na verdade, garantindo sair a constitucionalidade da Lei do Bem de Família, né, que previa a possibilidade de penhora do bem de família do fiador nos contratos de locação, mas a questão foi reaberta, a discussão foi reaberta e a gente precisa entender os motivos, não é? Mas antes da gente entrar especificamente nesse tema, Bíblia, eu queria que você nos falasse um pouco sobre o seu livro, que temas você aborda, não é? Porque o tema, na verdade, o tema do livro é um tema específico, não é? Mas a gente queria saber como é que é a abordagem do teu livro, como é que você trata dessa questão do tema 295, como é que você trata desses julgados do Supremo que já passaram a rediscutir a questão no que diz respeito aos contratos de locação comercial. Então, eu queria que primeiro, antes da gente debater o tema de modo mais específico, que você falasse um pouco sobre o livro. Tá, perfeito, Renata. Vocês estão me escutando bem, né? Tá escutando bem, né, Renata? Tudo certo. Beleza. O livro, na verdade, ele trata basicamente do julgamento do recurso extraordinário 605/709, né? Que, como você falou, ele reabriu a discussão sobre a constitucionalidade
da penhora do bem de família, tá? Em contrato de locação de imóvel urbano, tá? Então, a lei, na verdade, que trata da locação do bem de família, tá? Ela diz que, né, das exceções da impenhorabilidade, tá? Tem a fiança dada em contrato de locação de imóvel urbano, tá? E aí a locação de imóvel urbano é abrangente, tá? Ela trata da locação de imóvel comercial e residencial. E aí, no julgamento do recurso extraordinário 605-709, tá? Foi aplicado o método do distinguishing, tá? Para fazer uma diferenciação entre a locação de imóvel residencial da locação de imóvel comercial para fins da possibilidade da penhora do bem de família do fiador, tá? Então, basicamente, o que é tratado no livro, tá? É essa questão aí jurídica, né, e processual, né? Tem a questão, né, do direito material e do direito processual, que eu trato no livro que foi recentemente publicado, né? Então Assim, é exatamente o tema que a gente vai debater aqui hoje, né? Isso você trata, você faz destrincha o tema também exato, 295, certamente, né? Então vamos exato. começar pelo tema 295, Abílio. Vamos tentar aqui fazer um esclarecimento, porque eu acho que essas questões que se relacionam com precedentes, só fazendo aqui uma introdução, eu acho que o grande problema nosso no direito brasileiro, de um modo geral, é a maneira como a gente lida com os precedentes. Né? A gente criou, na verdade, um método absolutamente diferente de vinculação, não é? Quanto aos precedentes. Tivemos a necessidade de ter um dispositivo indicando quais seriam os padrões decisórios que teriam que ser observados necessariamente pelos juízes e tribunais, porque nós tínhamos nos códigos anteriores, nos códigos de processo civil anteriores, nós tínhamos dispositivos que traziam a necessidade de respeito às decisões judiciais, mas de uma forma muito mais como estímulo, como a recomendação. Nós não tínhamos ali, não enxergávamos, pelo menos, né, dentro da legislação, a obrigatoriedade dessa observância de padrões decisórios. A gente não tinha essa experiência. Eu, antes de ser delegatária de serviço notarial de registro, fui servidora pública por 16 anos, exatamente de lá onde construí essa amizade com Rafaela, e como assessora de desembargador, a gente tinha, de fato, a gente não tinha, melhor dizendo, de fato, nós não tínhamos essa necessidade de observar de modo obrigatório determinadas decisões, ainda que viessem de tribunais superiores. Né? Nós tínhamos decisões de STF e STJ que a gente normalmente procurava seguir, mas quando a gente discordava daquele entendimento, não havia problema nenhum em se construir uma decisão em sentido contrário. Ressalvadas, evidentemente, as decisões em controle concentrado de constitucionalidade, as súmulas vinculantes, porque a obrigatoriedade já decorria do texto constitucional. Então, a gente precisou colocar aqui no direito brasileiro, embora em outros ordenamentos jurídicos nós tenhamos essa obediência, essa obrigatoriedade como algo natural, não é? Porque a coerência, não é? Que é o pano de fundo dos precedentes, é a coerência, né? É o respeito ao que foi decidido por mim e por quem está acima de mim. Né? Então, é o dever de coerência, é o dever, no mínimo, de referência. Né? Se não de autorreferência apenas, mas de referência também aquilo que foi decidido pelos órgãos jurisdicionais que me são superiores, aos quais eu estou vinculado. Mas no Brasil nós não tínhamos, de fato, esse costume. Não é? Então, precisamos que o código viesse e dissesse, olha, não é mais opcional. Né? Agora é preciso seguir determinados padrões decisórios, e aí tivemos aí um rol expandido, né? Fora das decisões de controle concentrado, fora das decisões em controle concentrado de constitucionalidade, tivemos as súmulas, tivemos as decisões em IRDR, IAC, os recursos repetitivos e assim vai. Então, tudo me parece que gira em torno, Abílio, esses são problemas em torno dessa teoria de precedentes que a gente constrói, que a gente vem construindo ao longo
dos anos no Brasil. Não é? Eu me lembro que eu comentei isso contigo hoje, que em 2016, né, eu fiz um textozinho, a gente tinha um Instagram chamado Inteiro Teor, né? Eu, Rosalina Freitas e Sabrina Dourado, a gente tinha um Instagram chamado Inteiro Teor, e aí era um Instagram e era um site. E aí no site eu fiz um comentário à súmula do STF, do STJ, exatamente sobre esse tema. Na verdade, eu criticava a súmula, porque a súmula ela repetia o texto da lei, né, da lei do bem de família, quando, na verdade, ela tinha que dizer a rácio, né, tinha que dizer o porquê que o bem de família do fiador no contrato de locação pode ser penhorado. Porque quando você repete o texto da lei, você não diz nada, absolutamente nada. Então, na verdade, a súmula do STJ, ela vinha de alguns precedentes que, a bem da verdade, diziam só, segundo o STF, segundo o STF, segundo o STF, e não explicavam o motivo. E aí, quando você ia para o julgado do STF, aí eu já entro e já peço para que você fale com a gente sobre isso, eu lembro que no inteiro teor lá do julgado do Supremo Tribunal Federal, né, que deu origem a todos esses julgados do STJ, se discutia a questão do direito constitucional à moradia, né, que o próprio fiador, o argumento principal do fiador para evitar a penhora sobre seu bem de família era o direito à moradia. E terminou que o principal argumento, ou seja, a rácio do julgamento do Supremo Tribunal Federal para estabelecer a possibilidade da penhora foi justamente o direito à moradia, mas no sentido inverso, no sentido de que é preciso promover o direito à moradia com essa garantia importante que é a fiança, não é? Estabelecida nos contratos de locação, e aí é onde entra a questão dos contratos de locação residencial ou comercial, que aí eu queria te ouvir. E aí o STF diz, olha, ao contrário, porque quando você torna uma garantia dessa, uma garantia fraca, você faz com que esses contratos não sejam celebrados. E a grande maioria desses contratos tem a fiança como sendo a principal garantia. E aí, ao retirar essa regra da penhorabilidade, você enfraquece e pode, inclusive, violar o direito à moradia daqueles que dependem dessas locações. Então, aí veio a primeira tese do STF sobre essa questão para dizer da constitucionalidade da regra que está lá na lei do bem de família, ou seja, permitindo a penhora genericamente, né, Abílio? Genericamente permitindo a penhora do bem de família do locador nos contratos de locação. Então, aí eu queria, Abílio, que você, que pesquisou realmente o tema, que você nos dissesse como é que foi construída essa tese 295 lá de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Tá, perfeito, Renata. Eu vou começar fazendo um comentário, tá, sobre o recurso extraordinário 605/709, tá, que aborda exatamente o tema 295 do STF, tá? Então, ainda em 2009, tá, foi autuado esse recurso extraordinário 605/709, tá? Porque o Tribunal Paulista, tá, tinha penhorado, tinha mantido a penhora do bem de família de um fiador em contrato de locação de imóvel comercial, tá? Então, o fiador, não concordando com esse julgamento do Tribunal Paulista, recorreu ao STF, tá? E aí, chegando no STF, autuado em 2009, como eu falei, né? Sob relatoria, né, do ministro Dias Toffoli, tá? Então, em 2012, tá? Já em 2012, o ministro Dias Toffoli monocraticamente decidiu, tá? Negando seguimento ao recurso extraordinário, mantendo a rigidez do tema 295, tá? Que nada mais do que um precedente obrigatório. E aí, dessa decisão monocrática, o fiador, né, insatisfeito, ele interpôs o agravo regimental, né? E aí, nas razões do seu recurso, em apenas uma frase, ele falou que os precedentes citados pelo ministro relator, tá, o ministro Dias Toffoli, não poderiam ser aplicados ao caso concreto, ao recurso extraordinário 605/709. Isto porque, segundo ele, os precedentes obrigatórios aplicados pelo ministro relator tratavam da locação de imóvel residencial. Residencial. E o caso concreto, tá? O recurso extraordinário 605/709 tratava exatamente da locação de imóvel comercial, tá? Então, com este argumento, foi admitido o agravo regimental, tá? E já em 2018, tá? Ou seja, né, a gente tem quase 10 anos aí da atuação do recurso, né?
Já em 2018, através do voto divergente da ministra Rosa Weber, tá? Ela aplicou, né, o método do distinguishing, tá? Tomando por verdade essa argumentação do fiador. Tá? O fiador não demonstrou, de fato, que os precedentes obrigatórios tratavam da locação de imóvel residencial. Ele apenas, em uma única frase, ele disse, peraí, né? Trata de locação de imóvel residencial, e, no meu caso, locação de imóvel comercial, né? O que ensejaria realmente o distinguish. Mas não foi demonstrado esse caso, tá? Apesar de, nos precedentes obrigatórios, tá? Que originaram o tema 295, as argumentações, tá? A rácio, tá? Em alguns julgados, ela tratou da questão da locação residencial, na verdade, da possibilidade da penhora do bem de família para fomentar a moradia, tá? E quando você fomenta a moradia, logicamente a gente está falando de locação residencial, certo? Isso. Mas o que importa salientar aqui para vocês, tá? Eu vou trazer aqui em resumo o julgado aqui do voto divergente da ministra, tá? Então, ela disse basicamente o seguinte, vou ler aqui para vocês, tá? O primeiro ponto foi o seguinte: a dignidade da pessoa humana e a proteção à família exigem que se ponham ao abrigo da Constituição e da alienação forçada determinados bens. É o que ocorre com o bem de família do fiador destinado à sua moradia, cujo sacrifício não pode ser exigido a pretexto de satisfazer o crédito o crédito de locador de imóvel comercial ou de estimular a livre iniciativa, tá? Então, o que é que ela quer dizer com isso? Ela quer dizer que o bem de família do fiador não pode ser penhorado para satisfazer crédito de locador de imóvel comercial ou estimular a livre iniciativa, né? O lucro, né? O ganho de capital, a lucratividade, enfim, toda essa questão aí que trata da livre iniciativa, né? E o segundo ponto importante nesse julgado foi o seguinte: ela considerou também o seguinte: premissas fáticas distintivas e impedem a submissão do caso concreto, que envolve contrato de locação comercial, às mesmas balizas que orientaram a decisão proferida por esta Suprema Corte ao exame do tema 295 da repercussão geral, restrita àquela análise da constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador em contrato de locação residencial, tá? Residencial. Então veja que ela aplicou um distinguishing, tá? Levando em consideração que os precedentes obrigatórios trataram da locação residencial e não comercial, tá? Então foi por isso que ela aplicou o distinguishing, tá? Então vamos lá. Então, nesse voto ficou estabelecido o quê? Olha, eu tenho o tema 295 e para mim esse tema 295 a tese foi estabelecida tomando por base uma situação específica que seria o contrato de locação residencial e a penhora do bem de família do fiador nesse tipo de contrato, ou seja, no contrato de locação residencial. E aí, no recurso seguinte, ela diz, olha, aqui é uma situação diferente, então a gente precisa reavaliar, precisa reapreciar, porque nesse caso agora, o que a gente está avaliando não é igual, porque a gente está aqui numa situação de penhora de bem de família, sim, de fiador, sim, de contrato de locação, sim, porém, contrato de locação empresarial, contrato de locação comercial e não contrato de locação residencial. Então, essa foi a diferença encontrada e que vem justificando a reabertura dessa discussão, correto? Exatamente isso, né? E aí, acompanhando o voto divergente, né, da ministra Rosa Weber, tivemos o ministro Marco Aurélio e o ministro Luiz Fux, tá? O ministro Marco Aurélio, inclusive, em seu voto, ele afirmou que não cabe distinguir onde a lei não distingue, tá? Então, de fato, a lei do inquilinato, ela não distingue a locação residencial e comercial para fins da possibilidade da penhora do bem de família, tá? Isso é importante, né? Mas ele acompanhou o voto divergente. Luiz Fux não fez qualquer menção a esse distingue, tá? Mas acompanhou também o voto da ministra Rosa Weber, tá? Então,
o que é que acontece? Como a gente sabe, né, o distinguish nada mais é do que o julgador afastar a aplicação da tese de um precedente obrigatório no julgamento de um caso concreto, posto que as circunstâncias fáticas do caso concreto não são análogas às circunstâncias fáticas do precedente, tá? Então, primeiro, né, para você aplicar o distinguish, você vai ter que analisar se as circunstâncias fáticas são idênticas ou não, tá? Se houver diferença das circunstâncias fáticas, você passa por uma segunda fase, que é analisar a ratio daquele precedente para você, né, aplicar ou a mesma ratio ou, enfim, outra E ratio. aí, Abílio, e aí nessa tua pesquisa do tema 295, como a gente já tinha conversado, você identificou que, na verdade, os recursos que deram origem à tese do tema 295, os recursos versavam sobre contratos de locação comercial, é isso? Pois é, aí como eu sou estudioso da matéria, né, e na época, inclusive, né, aqui no escritório a gente trata muito desses assuntos, aí eu fui pesquisar, né, eu dei de cara, né, em junho de 2018 com esse novo entendimento do STF, né, da primeira turma do STF, que era um entendimento isolado, e aí fui pesquisar, né, e fui ver, né, de fato, né, qual era o tipo de locação que tratava os precedentes obrigatórios que formaram o tema 295, tá, do STF. E aí peguei cópia integral, tá, do leading case do tema 295 do STF, que é o recurso extraordinário 612.360, tá? E a base fática, a circunstância fática desse leading case era exatamente a locação, tá, para fins comerciais, a locação de imóvel comercial. E quando eu me deparei com essa informação lá nos autos do processo, assim, né, eu fiquei sem entender. Disse, bom, como é que, né, uma Corte Suprema ela adota uma premissa fática que, assim, né, ao meu ver, né, estava equivocada, né, porque ela diz que a premissa fática dos precedentes obrigatórios era uma locação residencial. Residencial. E quando você pega o processo originário tratou da locação de imóvel comercial, né? Então, se nos precedentes obrigatórios o crédito do locador foi satisfeito, o crédito do locador de imóvel comercial foi satisfeito com bem de família do fiador, por que agora não vai mais poder? Onde é que fica o princípio da proteção da confiança, da segurança jurídica, né? E da isonomia, né? Então, Sem dúvida. Abílio, aí vamos agora tentar aqui demonstrar qual é o grande problema. E aí é onde entra aquilo que a gente estava falando inicialmente sobre a teoria dos precedentes, não é? Se eu tenho um recurso, se o recurso que é aquele que foi afetado, né? Aquele que foi levado a julgamento. Porque a gente sabe, isso é uma coisa que precisa ser dita também, que o Supremo Tribunal Federal, diferentemente do STJ, o STF não tem adotado a técnica dos recursos repetitivos. O STF pega um recurso, né? Decide se aquele recurso tem ou não repercussão geral, e aí decide o mérito, fixa a tese com repercussão geral que vincula todos os demais. Diferentemente do STJ, que afeta alguns recursos, né? E usa a técnica dos repetitivos. O STF não faz assim. O STF não, se você prestar atenção, não tem recurso repetitivo no STF, praticamente. Apesar do código estabelecer que a técnica se aplica a ambos, o STF basicamente diz, tem repercussão geral? Tem. Aí fixa a tese e aquela tese é que vai ter efeito vinculante, né? Então, se você me diz que a tese, né, que deu origem ao tema 295, que é a tese que, se você for fazer a leitura da tese de modo simplificado, ela diz que é possível a penhora do bem de família, do fiador, no contrato de locação, ponto. Né? Então, essa é a tese. Se você me diz que essa tese, vamos lá, no precedente, o que é que a gente tem? A gente tem circunstâncias fáticas, né? Questão jurídica debatida, né? Nós temos a circunstância fática, temos a questão jurídica debatida, temos a ratio e temos a tese, né? E depois temos a decisão do caso concreto. Basicamente, a gente tem outros elementos aí, mas esses são os elementos aí principais para a gente identificar aí o precedente. Então, qual é a situação fática do recurso? Era um contrato de locação comercial. Você identificou isso. Agora, quando se foi
discutir a questão jurídica. Quando se estabeleceu a ratio, a questão não girou em torno de locação comercial, girou em torno de locação residencial. Que aí eu me lembro bem que esse foi um ponto que eu analisei na época, né, lá atrás, em 2015, 2016, nem me lembro mais, mas eu me lembro que esse foi um ponto que eu quis analisar já à luz do Código de 2015, que era exatamente qual foi a ratio, que foi aquela que a gente tinha indicado aqui, que tudo bem, eu estou discutindo o que aqui nesse recurso? Direito à moradia, o direito constitucional à moradia, do fiador, de um lado, e daqueles que têm seus contratos de locação, do locador dos contratos de locação, né? Do inquilino, melhor dizendo. Então, dos inquilinos. E aí eu preciso fazer essa ponderação para poder ver se é possível, se está conforme a Constituição, se viola o direito à moradia, essa penhora do bem de família do fiador frente ao direito à moradia do inquilino. Porque se eu retiro essa garantia, porque basicamente corresponde a retirar, né, Abílio? Quando eu digo que eu não posso mais penhorar, se eu tenho a fiança do locador, a fiança se o fiador ele tem um único bem, né? E esse bem é um bem de família, e eu digo que ele é impenhorável, eu acabei com a garantia do contrato. Então, se eu acabo com a garantia do contrato, aí eu estou indiretamente, segundo a interpretação do STF, causando uma violação ao direito de moradia. E aí eu me lembro bem que na discussão, nos votos, nas discussões ali que se seguiram, a questão girou em torno disso. De direito à moradia, sim, e de imóvel residencial. Ou eu estou errada? Me diga aí. Pois é, o que é que acontece? No julgamento do recurso extraordinário 612.360, tá? Que foi o leading case do tema 295, tá? 95. Falou-se, né? Argumentou-se um julgamento anterior do ministro César Peluso, tá? Que é o recurso extraordinário 407.688. Nesse recurso extraordinário 407.688, o ministro César Peluso, tá? Na sua argumentação, nas suas fundamentações, ele trouxe a penhora, tá? A possibilidade da penhora do bem de família do fiador para estimular a própria moradia do inquilino, tá? Tendo em vista que os locadores, eles só colocam seus bens, tá? Seus imóveis em locação quando ele tem uma garantia forte, tá? Então, se o locador não tem uma garantia forte, tá? Que possa satisfazer seu crédito, ele não bota o bem em locação, tá? E aí, o que é que acontece? A fiança é uma forte garantia, porque permite a penhora do bem de família do fiador, tá? Então, basta que o fiador tenha um único imóvel em seu nome, tá? Que se ele for devedor de um contrato de locação, o locador vai poder penhorar aquele bem para satisfazer o seu crédito, certo? Acontece que no próprio julgamento do recurso 612.360, até, apesar de fazer menção a esse outro recurso do ministro César Peluso, nada se falou, né, em questão, né, não teve arrasto com relação à locação residencial. E a tese foi aplicada para todo tipo de locação. Todo tipo de locação. Inclusive, a circunstância fática do caso em julgamento foi a locação comercial. Ou seja, fixou-se a tese e essa tese foi aplicada a um processo em que era uma locação comercial. Foi aplicada na locação comercial. Ou seja, o crédito do locador de um imóvel comercial, tá, nos precedentes obrigatórios, foi satisfeito com o bem de família do fiador. Tá? Do fiador. Então, isso é o que importa a gente ter em mente. Né? Então, como é que agora, né, o STF, e isso foi declarado constitucional, tá? Essa penhora foi, né, declarada constitucional. Não é inconstitucional a penhora do bem de família nesses casos de locação, tá? De imóvel urbano. Como é que agora o STF vem querer criar uma nova norma jurídica, tá? Distinguindo a locação de imóvel comercial da locação de imóvel residencial, tá? Para satisfazer o crédito apenas do locador de imóvel residencial e não de imóvel comercial. E aí para a gente esclarecer, Abílio, só para a gente esclarecer, aí a gente teve a discussão num recurso, qual foi o 6? Diz os números aí, porque você está com os números todos de cabeça, em que teve a discussão e que ficou definido que nos contratos de locação comercial haveria impenhorabilidade. Aplica-se a penhora, né, do bem de família, né?
Aí, por que que agora a questão vai ser definida? Qual é agora o recurso que está sendo discutido, que vai ter agora a definição mesmo desse tema? Qual é o número do recurso para a gente Pois é, colocar aqui? Tu tens ele aí? pois é. Sim, É o recurso 1307.334, deixa eu tá? Recurso colocar aqui. extraordinário 1.307.334, tá? Que é o recurso que deu origem a esse novo tema do STF, que ainda está em tramitação, tá? Que é o tema 1127 do STF. Na verdade, o tema 1127 é um desdobramento do tema 295, tá? O tema Sim, 1127 sim. nada mais fez do que tomar por verdade o julgamento do recurso Esse extraordinário, argumento, esse argumento do esse desfecho, argumento tá? de que o tema 295 só se aplicava às locações residenciais. E aí, Exato. olha, vamos fazer É, aqui uma reapreciação desse tema, né? exatamente. Para dizer se o tema 295 ele está restrito realmente às locações residenciais ou se ele abrange também as locações comerciais. É isso? Exatamente isso. E aí o acórdão, né, da admissão dessa repercussão geral do tema 1127, ela toma por base exatamente essa questão do distinguish, tá? O ministro Luiz Fux ele diz o seguinte: importa, portanto, efetivar o distinguish entre a tese versada no presente recurso e aquela do tema 295 da repercussão geral, né? E ele vai adiante, ele diz: de fato, a matéria tratada no recurso extraordinário 612.360 não guarda identidade com a versada nos presentes autos. Ou seja, ele nada mais está fazendo do que dizer que Que é diferente. a base fática do 612.360 é locação residencial, né? E que comprovadamente, né, Isso. eu cheguei à conclusão de que não é, né? E aí ele diz o seguinte ainda: naquele processo, ou seja, no recurso extraordinário 612.360, o plenário reafirmou a jurisprudência dominante desta Corte para reconhecer a constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador em feito relativo a contrato de locação de imóvel residencial. E como eu já falei aqui para vocês, né, infelizmente está equivocado isso, porque quando você pega o contrato que originou o recurso extraordinário, leading case do tema 295, ele trata da locação de imóvel comercial. Infelizmente, né? Então, E Abílio, em resumo, o problema está na fundamentação, não é? Na fundamentação do tema 295. Porque a fundamentação do tema 295 leva em conta, sim, que eu me lembro aqui que tem vários trechos em que se faz essa referência à questão da finalidade dos contratos de locação residencial. Então, me parece que o grande problema da questão sempre gira em torno do mesmo ponto, né, que é a forma pela qual os nossos tribunais lidam com precedentes. Né? A gente estava é, conversando aqui antes de começar a live, né, que a gente percebe esse problema em vários julgados. Né? É a maneira de lidar com o precedente, porque eu não tenho como. Você mencionou, você trouxe, ainda não mencionou aqui na live, mas na nossa conversa você fez a referência do dispositivo do Código de Processo Civil, que deixa claro que o precedente, a tese, ela tem que ter relação, ela tem que guardar uma correlação com a situação fática, com a situação fático-jurídica que deu ensejo àquela discussão, né, que deu ensejo, que trouxe a questão a debate no âmbito daquela Corte Superior. Eu não posso me afastar dessa questão fática, mas o que me parece é que no julgado, no tema 295, o tribunal se afastou, porque ele começou a abordar a questão em diversos pontos da fundamentação, ele começa a tratar das finalidades, da essência do contrato de locação residencial. E aí me parece que esse é o problema desse julgado, porque apesar de, como você muito bem ter identificado, a situação fática que deu origem ao julgado, o contrato, né, que ensejou a questão, que levou a questão ao julgamento no tribunal, ter sido um contrato de locação comercial, mas a fundamentação que ensejou a tese com efeito vinculante levou em consideração, em vários pontos daquela argumentação ali, as finalidades,
a essência, o confronto do contrato de locação, da fiança do contrato de locação residencial com o direito constitucional à moradia. Me parece que esse é o grande problema, que em mim, por exemplo, Abílio, como eu te falei, né, eu acho que quando a gente pesquisa um tema, né, quando a gente pesquisa a fundo, a ponto de escrever um livro, não é só sobre isso, né, como você fez, né, então a pesquisa ela é muito importante. Né, então você ter pesquisado e identificado, como vários outros processualistas já fizeram, de pesquisar aquela súmula, aquela tese, e identificar que aquela tese ela não está adequada à circunstância fático-jurídica que trouxe, que ensejou aquela discussão, me parece como eu disse para você, em mim me gerou uma situação, sim, de pensar que não que a matéria deva ser decidida, especialmente em relação aos processos que estão em andamento. Me parece que se a matéria eventualmente for fixada, for alterado, ou for estabelecido um novo tema, alterando aquele genérico 295, a gente tinha que indiscutivelmente pensar em efeitos prospectivos, pensar em modulação de efeitos. Sem Né? dúvida, Porque sem dúvida. eu tenho lido e relido como isso gera, você trouxe muito bem a questão da proteção da confiança, as relações a insegurança para as relações jurídicas, quando você faz essa mudança como se não fosse uma mudança, porque foi uma mudança de entendimento, né, Abílio? Sem dúvida, Tem sem sido dúvida. uma mudança de entendimento. Então, ao que me parece, o grande problema é exatamente esse. Quando lá atrás foi fixado o tema 295 e a fundamentação trouxe questões relacionadas ao contrato de locação residencial, isso terminou por trazer à tona a necessidade de se rediscutir a questão à luz dos contratos de locação comercial. Agora, eu queria te ouvir isso para mim, eu estou dizendo aqui para mim, Perfeito, né? perfeito. Que não lido com essa questão no dia a dia, eu não advogo, eu não sou empresária do ramo imobiliário. Então, em mim, enquanto processualista, entenda, enquanto processualista, me causa bastante estranheza você me dizer que a situação fática era de um contrato de locação empresarial. A tese foi aplicada num recurso que versava sobre locação empresarial. Mas a fundamentação, a rácio que deu ensejo à tese, porque a tese não existe de forma autônoma, ela está vinculada a uma rácio. E a rácio trata, sim, em vários pontos, da locação residencial. Então está tudo errado aí. Então, enquanto processualista, no mínimo eu entendo que essa tese precisa ser realinhada, nem que seja, Bílio, para dizer que ela se aplica, sim, aos dois tipos de Perfeito, contrato. E aí é que eu queria te ouvir, né? Porque, inclusive, você me disse que houve intervenção de várias associações, sindicatos, como Amigos da perfeito, Corte, e que perfeito. a posição extremamente minoritária é no sentido da impenhorabilidade do bem de família do fiador quando se tratar da locação comercial. Então, eu queria te ouvir em relação a isso. Por que não faz diferença? Por Perfeito. que não há, que no frigir dos ovos, não importa, fora a questão legal, porque a lei não distinguiu, ok, mas vamos pensar no argumento frente à Constituição, frente ao direito à moradia. Por que não faz diferença Tá, eu deixa eu, penhorar o bem de família? Falar. deixa eu fazer algumas ponderações aqui, né? Como a gente está falando desde o começo, na verdade, o que houve foi a aplicação do método do distinguish, tá? Que a gente já debateu aqui algumas vezes, tá? E doutrinadores como Marinoni, Daniel Metidiero, Fred Didier, tá? Eles são uníssonos a dizer que para você aplicar o distinguish, tá? O método do distinguish, primeiro você tem que se ater às circunstâncias fáticas do precedente, tá? Então, se as circunstâncias Sem fáticas dúvida. se as circunstâncias fáticas, isso sob pena de você violar o princípio da isonomia, tá? A igualdade dos jurisdicionários perante a lei, tá? Então, se você pega casos idênticos, tá? Dois casos de locação de imóvel comercial e um você satisfaz o crédito do locador com o bem de família e o outro você não quer satisfazer, né? Existe uma deturpação dessa técnica do distinguish. Na verdade, foi aplicada uma técnica de forma inconsistente, tá? Ou seja, existe um argumento do julgador, mas ele é infundado. Ele é inverídico, é injustificado. Porque o julgador não demonstrou
que, de fato, existe um distinguish, tá? Ou seja, não demonstrou que, de fato, as circunstâncias fáticas são distintivas entre o precedente obrigatório e o caso concreto, tá? Então, se de fato houvesse essa distinção, aí tudo bem, aí você partiria para o segundo passo, né? De acordo com esses doutrinadores que eu citei, que seria você analisar a ratio, tá? Então, assim, se já no começo, né, no primeiro passo, né, você não pode aplicar o distinguish porque as circunstâncias fáticas do precedente obrigatório e do caso concreto são idênticas, e se elas são idênticas não pode haver distinção, você sequer pode passar para a análise da ratio, da fundamentação jurídica, né? Então a questão é essa. E indo adiante, né? Quando a primeira turma do STF ela tenta fazer essa distinção, tá? Ela cria uma segregação, uma discriminação entre o locador de imóvel comercial e o locador de imóvel residencial, que na verdade, Pronto. né? Que na verdade não existe duas figuras, tá? Não existe o locador de imóvel comercial e o locador de imóvel residencial. A doutrina e a legislação não falam nessa distinção, tá? O que existe é o locador, simplesmente o locador. Como existe o locatário e como existe o fiador, tá? Eles são o único sujeito jurídico em si, tá? E veja que uma pessoa ela pode ser ao mesmo tempo locadora de imóvel residencial e comercial, tá? E aí a gente, né, eu posso até trazer alguns fatos hipotéticos aqui, né, que deixa isso muito bem claro, né, para a gente saber que essa distinção, né, essa tentativa de aplicar o distinguish, tá? O distinguish, ela é infundada e ela fere o princípio da isonomia, né? Vamos pensar no seguinte, na seguinte situação hipotética. Imagine que uma empresa, tá? Uma empresa imobiliária, tá? Ela administra imóveis próprios, tá? Uma pessoa jurídica administra imóveis próprios, tá? Como atividade comercial, tá? Ou seja, baseada na livre iniciativa, certo? E os imóveis que ela administra, tá? Que são dela, tá? São todos imóveis residenciais, certo? Ela tem, vamos dizer, sei lá, 10 flats residenciais, tá? E, sei lá, 5 casas de praia. E ela tem esse acervo patrimonial posto à locação. Todos eles residenciais, tá? Mas ela faz isso para obter lucro, né? O crédito proveniente dessa locação, tá? É o lucro dessa empresa imobiliária, né? Ela faz isso para acréscimo patrimonial, para obtenção de lucro, para distribuição de lucro entre os cotistas dessa empresa, tá? Então, o que é que esse distinguish, tá? O que é que essa tese levantada no recurso extraordinário 605/709, ela está dizendo? Ela está dizendo que esse crédito, tá? Que nada mais é do que um crédito que fomenta a livre iniciativa, tá? Que é um crédito proveniente da locação residencial, ele pode ser satisfeito com a penhora do bem de família do fiador. Deu para compreender? Por outro lado, tá? Nós podemos ter uma situação hipotética onde, vamos dizer que um executivo de uma empresa, tá? Passou toda a vida poupando e já perto de sua aposentadoria, ele resolve pegar uma parte do seu, né, do seu patrimônio, do seu dinheiro e investir em imóveis comerciais, em galpões comerciais para pôr em locação, tá? E o crédito que ele recebe dessa locação, tá? O objetivo dele é pegar esse crédito, tá? Que provém de uma locação de imóvel comercial para ele poder dar melhor dignidade à sua família, ou seja, para ele poder ter uma moradia melhor, para ele poder sustentar melhor a sua família já na aposentadoria, tá? Para ele poder subsidiar um eventual tratamento de saúde, tá? Todos esses direitos fundamentais, tá? Que ele está protegendo com aquela locação comercial. E esse crédito, de acordo com o recurso extraordinário 605, com a tese, né, levantada aí no recurso extraordinário 605/709, esse crédito não poderia ser penhorado. Não poderia ser satisfeito com a penhora do bem de família do fiador. Então, veja que distorção e veja como... Né, mas aí eu tenho uma dúvida. Mas aí eu tenho uma dúvida. Aí eu entendi o foco do teu argumento eu tenho um locador
que se utiliza de bens com finalidade residencial para obter lucro. Isso. E tenho um locador que se utiliza de bens com finalidade comercial para o seu sustento. Exatamente. Mas se a gente, no início, identificou que um dos argumentos para o tema 295, Abílio, não era o foco na pessoa do locador, e sim do inquilino. Aí não muda, não, porque aí eu tenho, no primeiro caso, não importa o que o locador vai fazer com o dinheiro daqueles aluguéis. O que importa é que aqueles bens vão ser utilizados para fins de moradia, porque eles têm a finalidade residencial. Enquanto que no segundo caso, embora a finalidade do locador seja o seu sustento, mas o foco da tese do STF não era o direito à moradia do inquilino e não... entende o que eu estou querendo dizer? Então, o que eu quero entender, né? Eu entendi o argumento perfeitamente, o argumento de que a lei não faz a distinção. Né? A lei diz fiança, o bem de família do fiador do contrato de locação, ponto. Não importa qual é a natureza desse contrato de locação. Então, a lei já não distinguiu. Então, já é um bom argumento a gente dizer que a lei não distinguiu. Mas o Supremo, ele pode ter a interpretação, pode, de que essa lei, né, ela é constitucional. Ele pode interpretar que essa lei ela é constitucional, partindo da comparação entre o direito à moradia do fiador frente ao direito à moradia do inquilino, né? E aí, nessa ponderação, ele entender que deve prevalecer o direito à moradia do fiador, do inquilino, frente ao do locador, frente ao do fiador, desculpe. E aí, quando eventualmente fizer essa comparação com o direito à moradia do fiador, com a livre iniciativa, que aí já são outros princípios, veja que quando a gente está falando do contrato de locação comercial, aí já são outras questões que surgem, aí já não é mais moradia com moradia, aí já é direito à moradia com livre iniciativa, com outras normas também de origem constitucional, mas o STF pode chegar à interpretação de que aí deve prevalecer o direito à moradia do fiador. Então, isso aqui, do nosso ponto de vista, no mínimo, né, no mínimo, pode ensejar uma rediscussão. Porque, veja, quando a gente tem um precedente, não significa dizer que ele precisa durar para sempre. Né? Analisando a questão no seu todo, você disse muito bem, de fato, quando você aplica corretamente, veja, quando você aplica corretamente a teoria dos precedentes, você está coberto de razão. Eu tenho uma circunstância fática e a minha tese, ela tem a ver com essa circunstância fática aqui. Então, eu não posso rediscutir tese de outra circunstância fática. Mas quando eu tenho uma bagunça na construção do meu precedente, no sentido de que, ao fundamentar, eu já não me ative àquela circunstância fática, então, do meu ponto de vista, no mínimo, é possível reabrir a discussão para fins de eventual superação ou modificação daquele precedente. Né? Então, para mim, tem fundamento para rediscutir, tá? Agora, concordo contigo que isso teria que ser discutido em sede de uma eventual superação. Se você acha que nem deveria ser rediscutido, mas eu concordo contigo do ponto de vista de que tem que se preservar as relações jurídicas até aqui, que se for caso de superação, que isso só tem efeitos prospectivos, para frente, tá? Mas o que eu queria realmente te provocar, como eu te falei, eu vou te provocar, né? Você que estudou a fundo, que fez a pesquisa, eu estou te provocando enquanto processualista, enquanto estudiosa do direito processual mesmo, em relação a essa questão. Então, você me diz, eu concordo contigo, quando você compara um sujeito que usa os contratos para ter lucro e outro que usa para sua manutenção de sua família, ok, concordo com você nesse argumento. Mas e o argumento que leva em conta direito à moradia do fiador com direito à moradia do locatário? Esse que eu queria te ouvir também. Se você entende que aí teria diferença ou mesmo assim não teria. Pois é, concordo 100% com você. Existe essa discussão na doutrina, inclusive, tá? Quando você põe na balança o direito à moradia do fiador, tá? E o direito à moradia do inquilino, tá? Mas, e aí eu concordo também que pode haver a superação do entendimento, ou seja, poderia haver a superação do tema 295, tá?
Mas Sim, haver a superação desse entendimento não pode, né, não quer dizer que ela restrinja o entendimento já pacificado pelo STF, tá? Então, certo. Perfeito. quando o STF, né, ele diz o seguinte, é constitucional a penhora do bem de família de fiador em contrato de locação, tá? Ele está tornando a lei constitucional. Se ele for superar o entendimento, ele tem que dizer, ele tem que reabrir essa discussão para dizer que esta lei agora passa a ser inconstitucional. O que ele não pode fazer, Perfeito. a Ou meu ver, parcialmente, né? Ou é, parcialmente. exatamente. O que ele não pode fazer, a meu ver, é restringir, tá? Ou criar uma nova lei. Porque, na verdade, eu entendo que ele restringir a possibilidade da penhora apenas para o crédito do locador de imóvel residencial, ele está criando uma nova lei, tá? Ou seja, ele está violando também o princípio da separação de poderes, porque a gente sabe que o judiciário não pode legislar, né? Isso é competência exclusiva, com pouquíssimas exceções, lógico. Mas a competência de legislar é do Poder Legislativo, e o Poder Legislativo não faz a distinção. Então, para ele superar esse entendimento, ele tem que passar a dizer que a possibilidade da penhora, tá, do bem de família do fiador em contrato de locação não mais é constitucional para todos os tipos de locação. E não criar uma nova norma dizendo, a penhora, é possível a penhora do bem de família de fiador em contrato de locação residencial, excluindo, né, a outra, né, os outros tipos de locação. Quando ele faz isso, ele, na verdade, está legislando, ao meu ver, né? Então, Mas ele não poderia aí, Abílio, fazer a análise do texto da lei, porque é lei com Constituição. Então, não é papel do Supremo analisar a lei à luz da Constituição e dizer, olha, esse dispositivo aqui ele é parcialmente inconstitucional. Quando ele pega, quando ele se refere a contratos de locação, gênero... Como eu já falei para você, né? Para ele fazer essa superação parcial, tá? Ele vai estar indo de encontro ao princípio da isonomia, ou seja, da igualdade dos jurisdicionados perante a lei. Quando eu falo jurisdicionado, eu estou falando dos locadores de imóveis comerciais e dos locadores de em imóveis geral residenciais, tá? E como eu já falei, né, a pode natureza falar. do crédito locatício é a mesma. Inclusive, o locador de imóvel residencial, ele pode destinar o seu crédito para fins de livre iniciativa, para fins de obtenção de lucro, tá? Enquanto que o locador de imóvel comercial, ele pode destinar o seu crédito para fins de direitos fundamentais, direito à saúde, direito à moradia, tá? Então, existe uma deturpação muito grande do entendimento constitucional sobre essa questão, entendeu? Então... Aí, o que é pior, né, Abílio? O que é pior é isso, assim, não ensejar logo. Se é para rediscutir, vamos rediscutir o tema. E aí vamos fazer ou não essa superação. Agora fica cada um julgando o caso concreto. Aí não, nesse caso aplica o tema, nesse caso não aplica o tema, nesse caso. E isso está no Brasil todo, né? Isso, Abílio, pelo que hoje eu dei uma pesquisada aqui, essa discussão está no Brasil inteiro, né? Então você tem, de novo, aquele mesmo problema que a gente tinha no passado. Quer dizer, eu tenho um tema, tenho uma tese com efeito vinculante, mas ela está sendo interpretada de maneiras diferentes, então está uma bagunça no Brasil todo. Não é isso? Total. Ou seja, a partir de junho de 2018, né, quando teve esse julgamento isolado da primeira turma do STF, começou a sobrecarregar o Poder Judiciário com vários processos, tá? Hoje em dia eu posso dizer com segurança que existem centenas, talvez milhares de processos, tanto no STJ como no STF, tratando dessa questão, né? Da possibilidade ou não da penhora do bem de família em contrato de locação comercial, tá? E todos os processos, tá? Eu fiz uma pesquisa, praticamente 99% dos processos que chegam aos tribunais superiores, tá? Que levam essa matéria da penhorabilidade do bem de família do fiador, né? Ela tem como circunstância fática a locação comercial e não residencial. Até mesmo porque, inclusive, o que deu origem à tese. Pois é. Até mesmo porque quando a gente trata da locação residencial, né? A gente sabe, quem trabalha no direito imobiliário, sabe que é muito eficiente a questão do despejo, né? O inquilino de locação residencial, ele passa 2, 3 meses sem pagar o aluguel, ele já é despejado, tá? Então,
não tem crédito suficiente para você estar discutindo no judiciário, tá? Você discute Entendi. crédito, você não discute crédito. Na locação comercial é diferente. Perfeito. O que é que tem na locação comercial? Existe Perfeito. uma empresa, né? Existe empresa, existe a proteção do emprego, da geração de renda, existem, às vezes, dezenas, centenas de empregados que estão no manto daquela locação comercial, tá? Estimulando a livre iniciativa. Então, para você conseguir o despejo de uma locação comercial, às vezes é mais difícil. E aí o crédito do locador começa a tomar uma proporção muito grande, né? Então chega a um valor tão grande que você precisa tomar uma providência, que o locador precisa tomar uma providência. Ou seja, ó, não, é excelente esse teu esclarecimento. Quer dizer, que a maior parte dessas ações discute contrato de locação comercial. Exatamente. O STJ, veja, o STJ hoje, né, se você, como eu te falei, né, hoje deve ter algumas centenas ou talvez milhares de processos tratando desse, a partir de 2018, né, começou a ter esses processos, né? Então, hoje no STJ, tá, pacificadamente, o STJ tem mantido a súmula 549 do STJ, porque a súmula 549 também trata dessa questão, né? Sim, exato. Ela diz que... Ela repete a lei, o texto da lei, que é penhorável, bem de família. Ela diz que é possível a penhora do bem de família, né? Abílio, eu comentei aqui, mas aí terminou a gente não estendendo. Você tinha me dito que também no processo que está em discussão para realmente agora fixar ou não, voltar atrás ou não, enfim, reabrir esse tema, repercussão geral, vinculante, efeito vinculante. Nesse processo, teve a participação, estão inscritos várias associações, sindicatos, e que a grande maioria defende que o entendimento ele se aplica indistintamente aos contratos de locação. Não é isso? Pois o que acontece? Atualmente, né, nos autos do processo do recurso extraordinário 1307.334, né, que é o leading case do tema 1127, existem 14 pedidos de intervenção como amicus curiae, né? Como o amigo da corte, né? Como a gente, né? Em tradução aí. 14 pedidos de intervenção, tá? A favor da penhora do bem de família, tá? Independente da natureza da locação. Ou seja, né? Existem 14 instituições, tá? De renome no país, né? De representatividade no país, defendendo essa tese. E apenas um pedido de intervenção, que é do GAET, tá? Que é o Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias Públicas Estaduais e Distrital dos Tribunais Superiores, né? Defendendo que, né, na locação de imóvel comercial não deve ser penhorado o bem de família do fiador, né? Então... E teve também, Abílio, eu até estava dando uma olhada aqui, já teve parecer da Procuradoria da República, e aí, infelizmente, aí pela tese da impenhorabilidade, não é isso? O procurador, né, Augusto Aras, ele na verdade, a proposta, bem resumidamente, né, a proposta da tese da repercussão geral nesse tema, né, apresentada pelo procurador, é a seguinte: é impenhorável o bem de família de fiador em contrato de locação comercial, tendo em conta a prevalência do direito à moradia frente aos princípios da autonomia contratual e da livre iniciativa, salvo nos casos de fiança onerosa. Ele também toma por base, tá? E toma por verdade a questão do distinguish, tá? No inteiro teor da manifestação dele, né? Ele toma por verdade a questão do distinguish lá do recurso extraordinário 605.709, né? Ele diz até que a ideia seria excluir as hipóteses da fiança onerosa, né? Que é quando o fiador recebeu alguma coisa, ele só afastaria essa situação. A fiança onerosa é um tipo de fiança, né? Mais comumente conhecida como fiança bancária, né? Ou seja, uma relação entre o próprio devedor, né, e o fiador, né? Então, assim, o fiador paga a uma instituição financeira para essa instituição financeira prestar uma fiança, tá? Eu, particularmente, né, assim, na minha experiência enquanto advogado, eu nunca vi um contrato de locação garantido por fiança onerosa. Até mesmo porque a lei do inquilinato, né, ela tem a figura do seguro de fiança locatícia. Então, se você tem um seguro de fiança locatícia, né, ou seja, que o inquilino ele paga um seguro de fiança, né, por que você vai ter uma fiança onerosa através, né, na verdade, o que o procurador quis dizer é que, tipo assim, você vai pagar, você contrata um fiador pessoa física, né?
e essa pessoa física vai estar recebendo uma remuneração para poder ser fiador, né? Então, é uma Isso, hipótese, isso. a meu ver, né, na minha experiência, é uma Meio hipótese que, meio perdida. quase que inexistente, É né? quase que inexistente, exatamente. Então, não me faz muito É, sentido, não. assim, eu queria, assim, só deixar claro aqui, Abílio, que eu não estou discordando, né, de modo algum, do ponto central, né, no sentido de que, não, só é penhorável o bem de família do fiador nos contratos de locação residencial. Eu não estou discutindo isso aqui porque eu quis te ouvir, inclusive, porque assim, é importante a gente ouvir quem trabalha com isso, quem está atuando com isso na prática. Né? A minha preocupação ela é exclusivamente enquanto processualista mesmo, pela maneira como foi feito esse precedente, pela maneira mal feita, né, como foi feito esse precedente, que está ensejando isso, e que a essa altura, Bílio, é até melhor que haja mesmo a discussão e que se defina, porque a indefinição Sem ela dúvida. estava prevalecendo desde esse julgado de 2018. Sem dúvida, Então, sem a essa dúvida. altura é até melhor. Mas o que eu quero dizer é que eu não tenho, honestamente, eu não tenho uma posição formada sobre, porque como eu também não sou da área, enfim, não estudo essa área também do direito material, né? Então eu confesso que não procurei, digamos, definir um posicionamento sobre a questão da aplicação ou não dessa regra, porque ela envolve processo com o direito material. Então, você tem que comparar os dois Exato, tipos de contrato, tem que exato. analisar a questão à luz da Constituição. Então, isso eu não fiz. Né? A minha análise aqui ela é estritamente processual e eu acho que toda essa confusão ela foi gerada porque o precedente do tema 295 foi mal feito. Porque ele não se ateve à ratio, ela já não se ateve à circunstância fática, à ratio, tá? A tese, ela é genérica, mas como a ratio, ela não se restringiu, ela não abordou, não é, a questão dos contratos de locação de uma forma mais evidente, não trouxe esse debate, ficou muito girando em torno da questão do direito à moradia, do locatário com fiador, trouxe toda essa discussão, trouxe essa confusão, né, e essa dúvida, e aí eu acho que a essa altura é até melhor mesmo, né, que se defina e que prevaleça aquele entendimento que corresponda, não é? Que se identifique com o nosso ordenamento jurídico, com o nosso texto constitucional, com a intenção daquele texto normativo, né? Qual foi a intenção mesmo daquele texto ali, que é não buscar a intenção do legislador, mas tentar identificar qual é a finalidade daquela norma, né? Qual é o escopo daquela regra que prevê a penhorabilidade do bem do fiador. Então, isso precisa ser discutido a fundo para deixar clara realmente qual é a posição do Supremo. Eu queria te agradecer, dizer que foi assim, para mim foi bem esclarecedor, inclusive, né? Você trouxe aqui alguns argumentos da prática que a gente não tem, né? Que a gente não para pensar. Quer dizer, eu não tinha parado para pensar que a maioria desses processos é de locação empresarial. Né? Então, que a grande maioria deles já é de locação empresarial, porque os de locação residencial se resolvem com despejo. Não tinha, por exemplo, atinado para isso. Né? As comparações do locador que vive da locação e do locador que faz disso uma atividade como lucro. Então, são argumentos muito interessantes que realmente, para decidir a questão central, a gente precisa levar em conta. Né? Sem E dúvida. aí fica, evidentemente, também a nossa crítica a toda essa maneira dos nossos tribunais tratarem precedentes. É preciso que a construção do precedente ela seja clara, não é? Que fique muito evidente qual é a questão fática, qual é a questão jurídica debatida, qual é a ratio, qual é a tese, para que a gente possa amarrar e que situações como essa não se repitam, né? Como eu estava conversando contigo também antes da live, a própria discussão sobre o feriado local, quer dizer, você fixa uma tese dizendo que o feriado local tem que ser comprovado, né, no STJ, e aí diz, não, mas essa tese só se aplica ao feriado de carnaval, aí isso enseja 1 milhão de outros recursos relativos a outros feriados para saber se aplica, se não aplica, isso não tem sentido. Quando você pensa em isonomia, em proteção da confiança, em segurança jurídica, aí você trouxe também, que eu acho que uma abordagem muito boa, sobre a questão do distinguishing, da distinção, porque a distinção não é qualquer distinção que vai ensejar a alteração do precedente, é aquela distinção que se revele
relevante, que se revele razoável, que justifique a alteração daquela tese anterior. Né? E Então, que eu queria te precisa ser parabenizar demonstrada, pelo né? estudo, que precisa ser demonstrada, essencialmente demonstrada, e Exato. não meramente verbalizada Exatamente. sem uma demonstração apurada, né? Exato. Exato. Ainda que ele dissesse, olha, o contrato inicial foi de locação, mas a discussão girou em torno mas não foi isso, pelo que você está me dizendo, Exatamente. não foi isso, quer dizer, ficou uma Exatamente. falácia, né? É uma Exatamente. falácia. Então, eu queria te parabenizar, né, pelo livro. Acho que um livro assim, muito oportuno, um tema muito interessante, um tema que está na vida das pessoas, né, do cidadão brasileiro, que a gente sabe que é um entendimento que muda completamente, que dependendo de como seja estabelecido, vai mudar completamente as relações locatícias, né, o que é uma pena realmente. Então, queria te parabenizar, agradecer você ter aceitado o nosso convite e te dar aí a fala para você. A gente já passou um pouquinho aqui do horário, mas 5 minutinhos aí para você, se você quiser fazer um fechamento ou dizer passar alguma mensagem sobre esse tema para a gente finalizar a nossa live. Não, apenas para concluir, minha amiga, eu só quero dizer que, né, é muito importante que seja fixada essa tese, né, que a gente não pode viver com a insegurança jurídica, né, e que, por mais que seja afastada a possibilidade da penhora, que exista, como a gente já começou, a modulação dos efeitos, né, porque se não existir a modulação dos efeitos, Modulação. se não tiver esse efeito aí, né, a partir de então, o que o judiciário vai fazer, na verdade, é chancelar um calote, tá, em milhares, em centenas ou talvez milhares de créditos, tá? De locadores subjúdice, tá? Porque, como eu te falei, né? Tem centenas ou talvez milhares de processos com essa questão aí nos tribunais superiores. Se não houver essa modulação... Nos superiores, né? Fora Exatamente. os tribunais de Exatamente. justiça. Exatamente, né? Se não houver essa modulação, né, para que seja a partir de então, né, inevitavelmente vai estar havendo um calote em centenas ou talvez milhares de créditos de locadores. E para finalizar, né, eu quero agradecer aí o convite, né? É uma honra imensa estar participando dessa live aí com você, né? Você é um processualista, né, espetacular, né? Eu admiro muito e para mim é uma honra incrível participar aí ter tido essa oportunidade. Então é basicamente isso, minha amiga. Eu agradeço aí demais. Maravilha, Bill. O Elas no Processo é que agradece. A gente nunca mais tinha feito aqui. A gente tem aqui o espaço para o Elas Debatem, né? Que é um jogo, um bate-papo entre duas mulheres, mas a gente também tem o espaço para o Elas Convidam, que é exatamente esse espaço em uma conversa com um convidado, ou um convidada também, mas a gente geralmente convida mais homens aqui para participarem dessa nossa coluna. Então, fazia tempo, eu estava até vendo que fazia muito tempo que a gente não trazia ninguém, que a gente ficava mais no Elas Debatem, e eu acho que foi muito legal, muito bacana. Acho que vai ficar aí uma live interessante para quem assistiu e para quem vai assistir depois, que a gente também tem um público muito massa depois assistindo essas lives. A gente também está colocando, Abílio, as nossas lives todas no canal da gente do YouTube, né? Então a gente certamente vai ter um bom acesso aí. É um tema que precisa realmente ser debatido, exposto, e acho que esses argumentos que você trouxe, que são realmente de quem estudou a fundo e de quem atua, né, no ramo imobiliário, são fundamentais. Essa perspectiva, ela precisa realmente ser abordada. Essa questão, a gente não pode ficar só nas questões processuais, né? A gente precisa saber a repercussão para a realidade desses temas, né? Dessas discussões, do quanto que elas representam, do quanto que elas podem afetar a vida das pessoas, das empresas, pessoas físicas ou jurídicas, não importa, né? Sem dúvida, sem dúvida. Enfim, então é isso. Queria agradecer também a todo mundo. Eu terminei não cumprimentando ninguém que entrou, ninguém que participou aqui com a gente. Eu vi que entrou um monte de gente amiga aí, um monte de gente querida, mas eu terminei aqui muito envolvida no debate, porque é um debate muito interessante. Mas então eu queria já agradecer a todo mundo, mandar um super beijo aí para todo mundo que segue o Elas no Processo, para as nossas queridas integrantes. Outro beijo aqui, viu, Rafa, para você no final. E quero conhecer esse pacotinho novo aí, viu? Joia. Querido, muito obrigada, viu? Forte Até a abraço. próxima. Um abraço. Tchau, tchau.